Olá, internauta! Estamos aqui apresentando hoje uma retrospectiva sobre o ano de 2021 do programa Papo de Médico. Papo de Médico entrevistou diversos colegas das mais diversas especialidades da nossa cidade, colegas renomados. E esse programa tem o intuito de trazer informação, trazer esclarecimento, tirar dúvida, mostrar o que temos na nossa cidade. Dentro do programa de Papo de Médico, muitos foram selecionados pela audiência que ele deu. Foi o critério que nós aqui adotamos para trazer, porque não dá para trazer todos na retrospectiva. E hoje, o programa de hoje é com o Dr. Cleiton Camargo, nutricionista, e com o Dr. Sérgio Morum, cirurgião plástico e cosmiatria. Os dois têm a clínica Metafísicos e fazem um belo trabalho na nossa cidade. E a audiência foi demais. O que mais a gente se preocupou foi trazer mitos e verdades. O que vale a pena na cirurgia plástica? O que tem de verdade? O que tem de mentira? O abuso da busca excessiva à beleza? O que vale a pena? Foi um programa maravilhoso. E o que temos hoje no comportamento nutricional, tanto por nutrólogos como por nutricionistas. E o Cleiton deu um show nesse programa. Por isso que a audiência bombou e foi solicitado que a gente pusesse novamente o programa para retrospectiva. Então peço a vocês vão rever muitas novidades. Fiquem aí com o programa Papo de Médico sobre saúde, beleza, nutrição, cosmiatria e cirurgia plástica, com o Dr. Cleiton Camargo e o Dr. Sérgio Morum. Papo de Médico, com o Dr. Carlos Fernando. Dr. Cleiton, que prazer receber você aqui. Doutor que brilhante Carlos. que é a sua carreira, que brilhante que é o seu trabalho. Um homem que fez tudo na nutrição, né? Tanto no nutrição serviço público e na saúde como na pública, saúde pública, né? Conta a tua história um pouquinho para nós. Primeiro eu quero agradecer, Dr. Carlos, Dr. Gutenberg, ao Sindicato dos Médicos, pelo convite maravilhoso de poder conversar, fazer um bate-papo informal. E eu sempre digo, Carlos, e falo para todos os meus pacientes, inclusive, que informação é prevenção. Então, a gente, nesse momento que a gente atravessa no nosso país, no mundo todo, e que a gente é inundado por tantas informações falsas, por fake news, a gente tem um espaço de debate, de discussão, de conversa, em que você possa trabalhar uma pauta de informações qualificadas, é um privilégio. Então, eu quero agradecer esse momento a todos vocês e também saudar quem está assistindo esse programa. É um prazer falar para vocês. Me conta da sua formação, Pronto. conta para os nossos internautas da Como sua muito história. bem o Dr. Carlos falou, eu tenho aí uma história que tem 2 graduações, na nutrição e na educação física também. Eu começo, inclusive, a minha formação lá na educação física, depois eu viro para a nutrição. Nisso daí, eu fiz especialização, fiz mestrado, doutorado e, paralelamente, tive uma carreira muito produtiva no setor público, como gestor da área de saúde, inclusive consociando com a formação que eu fiz na Fiocruz, na ocasião, no início da minha carreira. Maravilha. Foi ela que abriu as portas para que eu pudesse ingressar dentro do setor de gestão de serviços de saúde, sistemas de saúde. E aí, dentro desse processo, eu fiquei muito tempo no Ministério da Saúde, como coordenador da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade, e depois eu vim aqui para o Serviço de Saúde do Distrito Federal, para trabalhar como subsecretário de Planejamento e Gestão em Saúde. Depois eu retorno para o Ministério da Saúde, fico como coordenador de Fomento em Pesquisa, depois vou para a Fundação de Seguridade Social e fico como coordenador nacional de Promoção da Saúde. E aí fiquei ali até quando eu pedi para poder sair do serviço, porque em paralelo eu também tinha uma carreira na academia como professor universitário por mais de uma década na Universidade Católica de Brasília, nos cursos de Medicina, Nutrição e Educação Física. E também tinha uma clínica, que é essa clínica que hoje eu sou sócio dela junto com o Dr. Sérgio Morum, que é a Metafísica. Então, num dado momento, ficou difícil consociar Muita coisa, essas né? atividades todas e eu tive que fazer Opções, né? opções e claro que o negócio da gente, até porque foi algo que eu construí com muito esmero mesmo e era um sonho de empreendimento que eu consegui realizar. E aí, por isso, eu resolvi me dedicar exclusivamente, num dado momento da minha carreira, à clínica que eu tenho hoje em sociedade com o Dr. Sérgio, conforme eu comentei agora. Então, essa é a minha trajetória ao longo dessa vida. Tentei consociar aí a atividade acadêmica com a prática assistencial e também o SUS, que é um sistema que, para mim, eu
trabalhei dentro da construção, inclusive, da NOAS, da Norma Operacional da Assistência de 2002. Fiz parte, inclusive, da equipe que trabalhou com o processo de descentralização e regulação, também da programação pactuada e integrada. Então, tenho muito orgulho desse sistema, embora a gente saiba de todas as limitações, embora nós saibamos o quão vilipendiado ele é, mas, bem ou mal, ele está conseguindo segurar a barra nessa confusão toda que a gente está vivendo, não é mesmo? Maravilha, com certeza. E aí, Sérgio, me conta da sua trajetória, conta para os nossos internautas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a honra do convite, né? É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado também pela oportunidade de poder conversar sobre a minha área de atuação. Eu fiz uma graduação em Medicina na Universidade de Brasília, depois uma especialização em Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica em São Paulo, no Hospital dos Defeitos da Face, e depois um fellowship, uma pós-graduação na Universidade de Nova York. E agradeço por ter me chamado de um cirurgião jovem, apesar de eu estar na cirurgia plástica já há 17 anos. Mas é jovem. Mas é jovem ainda, né? Talvez o que você faz, você deve ser jovem, né? Você deve se operar um pouquinho, fazer alguma coisinha. Certeza. Não faz não, Cleito? Tô achando, ele tá enganando a gente. Ele faz autocosmiatria. Pois é, tô achando, porque tá muito menino. Bom, enfim, é um prazer estar aqui. Eu atuo exclusivamente no consultório, né? Atualmente na clínica junto ao Cleiton. Na Clínica Metafísicos, a gente faz, além da gente, temos outros profissionais, a gente tem uma equipe multidisciplinar para dar uma assistência completa para os nossos pacientes nessa nossa missão de um envelhecimento bem-sucedido, né? Não só a estética, mas também a saúde, né? Então, eu faço todas as cirurgias plásticas corporais e faciais, gosto de todas e faço todas, e atuo também nessa área de cosmiatria, que é uma interseção com a dermatologia, que é mais ou menos o que a gente chama dos procedimentos minimamente invasivos, né? Que envolvem toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores, fio de sustentação, e que a gente consegue, através desses procedimentos feitos no consultório, iniciando com uma idade um pouco mais jovem, postergar a aparência do envelhecimento nas pessoas. Então, eu gosto muito dessa área de atuação. Maravilha. Já está começando pergunta demais aqui, Cleito. Vamos ver se nós vamos dar conta disso. O que eu quero aqui agora? Vamos abordar essa situação da nutrição e, com toda a sua formação, Cleiton, com certeza, eu acho que você precisa trazer para o nosso público, principalmente, que recebe muita informação, sem desmero nenhum a Google, ao que tem hoje publicado, a tudo mais, tudo que você colocar, mito e verdade. Joga um pouco para mim disso daí, porque é importante. Eu sofro dentro de casa, eu sou ginecologista, a minha mulher inventa uns negócios às vezes para emagrecer, para ficar mais bonita. Porque, Shirley, isso não funciona, né? Você não acredita em nada. Não, Shirley, profissional sério, precisa isso, precisa aquilo, né? E no consultório não é diferente, as pacientes ligam, né, também para perguntar isso, perguntar aquilo. Então vamos bater essa bola aqui, começando saúde e beleza. Na nutrição, eu sei que depois você joga para o Sérgio complementa uma coisa e nós vamos nesse bate-bola, as perguntas vão chegando, perfeito, nós vamos... Perfeito. Mito e verdade, né? Olha, também quero agradecer a juventude, viu? Mas eu já tenho 23 anos de história, você acredita nisso? 23 anos. Isso aqui, mas eu tenho o cirurgião plástico do meu lado trabalhando comigo. Você toma de noite umas gotinhas de formol? Eu tomo... Eu sou igual a Glória Maria. Você deve tomar, né? Sim. 70 comprimidos, pois é. Mais ou menos, né? Porque não é possível. Meus internautas, não é possível. A cara dos meninos, gente. O que é isso? É formal, só pode ser. Mas agora você conta o que você faz. Não, mas eu não uso de mitos, eu uso de verdades para dar certo. Concorda? Mas vamos lá, mitos e verdades, que eu acho que isso é muito importante, sobretudo porque a gente hoje se depara em rede social, e eu acho que esse é o grande estrangulamento dessa informação, especialmente nessas redes como Instagram, como Facebook. O Instagram, sobretudo, o Instagram ele é uma rede que celebra muito a estética e a beleza, e ele tem dentro do seu elenco de digital influencers muita gente que vende esse tipo de produto sem a menor qualificação, né, Carlos? Então esse é um grande problema hoje. E a grande coisa que eu queria que você trouxesse também, eu vou te encher de coisas para você trazer, é o seguinte, os modismos que existem, né? Agora é o regime da lua, agora é o jejum intermitente 4 vezes por semana, agora é 2 só, agora é só o regime da proteína, agora é o low carb, agora, né? Quer dizer, o nutricionista hoje, existe do pessoal que está estudando, que está vendo, está tomando cuidado com as evoluções, um consenso mais ou menos razoável, o quanto você deve
e quanto esse paciente vai aguentar perder de peso. A cirurgia bariátrica nessa interface aí, como é que está também, né? Como é que se atua. Os pacientes portadores já de patologias também, também é importante porque nosso público, público da internet que nós estamos aqui, ele é um público variável. Tem médico te assistindo, tem nutrólogo, tem nutricionista, tem teus colegas, cirurgião plástico, e tem a grande galera que está assistindo aí e quer ouvir, sabe? E às vezes essa força da mídia que fica, compra isso, compra aquilo. Eu vou muito na farmácia porque eu já estou velho, né? Então tem que comprar remédio para pressão, remédio para não fazer xixi na cama, remédio para lembrar que tem que tomar remédio, já estou chegando nessa fase. E eu vejo as pessoas ir na prateleira, perguntar para o farmacêutico, sem desmérito nenhum, isso aqui é bom para perder peso, isso aqui é bom para engordar, isso aqui é bom para... Não é assim? Então, Cleitão, rasga aí para nós. Vamos lá, assim, primeiro a gente tem que tirar o véu desse raciocínio de que existe uma dieta melhor do que a outra. Não existe. Assim, você vai escutar, como muito bem o Dr. Carlos coloca, sobre o jejum intermitente, a dieta low carb, a dieta cetogênica, a dieta mediterrânea, a dieta de carbocycling, por aí tem vários nomes que aparecem toda hora que a gente nem consegue acompanhar, inclusive. Acontece que todas essas abordagens são estratégias que, quando apoiadas cientificamente em um recurso bem fundamentado, a gente pode aplicar elas assim na prática de consultório. Entretanto, a maioria delas, Carlos, elas não vêm bem amparadas do ponto de vista científico. Elas são muito empíricas e a gente acaba tendo que se digladiar no consultório com um paciente que já chega extremamente convicto dessas informações que ele colheu, geralmente dentro desses ambientes fomentados por essa pseudo-clientela de especialistas, né, esses blogueiros, e muitas vezes eles já chegam com a conduta pronta, querem que você carimbe e assine só. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, fazer uma leitura muito clara do propósito desse paciente dentro do campo terapêutico. O que eu tenho que fazer com ele? O que ele está querendo de fato? Qual é essa queixa? E daí, a gente selecionar a melhor estratégia, que não vai ser a melhor estratégia para todo mundo, vai ser a melhor estratégia para aquele paciente. E aí a gente tem, dentro desse arsenal de possibilidades, inúmeras propostas que podem fazer parte dessa conduta. Então, isso pode, por exemplo, ser uma dieta de restrição de carboidratos. Isso pode ser um jejum intermitente. O jejum intermitente vai ser melhor do que a restrição de carboidrato? Não. Ele vai ser mais adequado para aquela pessoa que precisar daquela conduta. A velha palavrinha, individualizar teu paciente, né? Exatamente. Ontem eu conversava com o Evandro aqui sobre o tratamento do climatério e menopausa. Às vezes a paciente chega no consultório com 1000 problemas, ela quer um remedinho mágico que vai... Não adianta, né? Esse é outro ponto. E assim, essa ansiedade por soluções prontas, por soluções mágicas. A gente não é mago, a gente não é mágico, eu não vou tirar uma cartola da consulta e pego um coelho e resolvo aquela situação. Não é assim. Aquela pessoa ela não engordou 15, 20 quilos em 2 meses, em 6 meses. Até pode ter acontecido isso, mas a regra mostra pra gente que aquela pessoa demorou às vezes 3, 4, 5, uma década para poder ganhar aquele peso e não vai ser em 30, 60, 90 dias que ela vai resolver essa demanda. E muitas vezes, você até tem hoje intervenções nutricionais, com farmacoterapia associada, mais exercício físico, que pode produzir um resultado a curto prazo tão impactante. Você pode, de repente, emagrecer 10 quilos em 30, 45, 60 dias. Pode, claro que pode. Agora, a custo de quê? Esse é o grande ponto. Da sua saúde? Então, eu tenho que emagrecer, esse emagrecimento, a gente já entrou na pauta de obesidade, vamos falar aqui então, portanto, o emagrecimento tem que ser sustentável. Ele tem que ser longevo. Ele não pode significar depois um reganho ponderal. Ele não pode recidivar esse excesso de peso que ele teve. Te dá o rebote, né? Exatamente. E outro ponto também, as intervenções muito restritivas, Carlos, do ponto de vista de consumo calórico, elas geralmente não se sustentam a médio e longo prazo. Até porque elas podem servir de gatilho para compulsões alimentares a posteriori. Então, a gente tem que entender, voltando para a individualização do tratamento, como é que funciona o ecossistema desse indivíduo para que a gente lance mão de estratégias que vai fazer com que ele tenha uma aderência de longo prazo, para que ele mude o estilo de vida dele, para que ele aprenda a comer de verdade. Porque, infelizmente, quando a gente escuta a palavra reeducação alimentar, a bem da verdade não é reeducação, Carlos, é educação. A gente não foi, a geração até ali que vai dos 25 aos 60 anos de idade, ou mais que isso, ela não foi educada nutricionalmente para poder lidar bem com o alimento. Então, quando fala, vamos reeducar o indivíduo, não.
você vai educar de fato, não é reeducar. Porque ele vai aprender a se relacionar com o alimento, não é só comer, é aprender a ter uma relação de comportamento equilibrada com a alimentação, porque muitos desses distúrbios alimentares, eles acabam refletindo no excesso ponderal. Então, esses transtornos do comer compulsivo, as hiperfagias noturnas, tudo isso aí reflete no ganho de peso desse indivíduo. Então, muitas vezes não é só uma questão físico-metabólica, é uma questão comportamental que ela é muito mais imperativa do que exatamente, por exemplo, um distúrbio metabólico qualquer. Até porque a gente sabe, por meio de todas as meta-análises que a gente acompanha ao longo desses últimos 20 anos, que o impacto, por exemplo, dos distúrbios endócrino-metabólicos sobre o ganho ponderal é muito pequeno. A gente tem estudos que mostram que isso oscila de 2% a 5%, aí depende muito da escola que pauta essa informação. Peraí, deixa essa última fala sua, vamos explicar um pouquinho melhor os nossos internautas do ganho ponderal. Volta um pouquinho, explica melhor para nós. Pronto. Quando a gente... Essa meta-análise que você falou, que são trabalhos que são avaliados. Pronto, essas revisões sistemáticas, que elas basicamente trabalham com a agregação de vários estudos, montando análises científicas ou meta-análises, elas mostram para a gente, nas últimas 2 décadas, que em torno de 2% a 5% o ganho de peso relacionado aos distúrbios endócrino-metabólicos. Então, ou seja, o restante está associado a comportamento, a estilo de vida. Esse é o grande ponto. Então, ou seja, majoritariamente o ganho de peso ele está associado à maneira como o indivíduo lida com o sono, com a atividade física e com a alimentação. A gente também não pode provocar toda a abordagem a partir da alimentação se existe um restante de entorno de comportamento desse indivíduo que não está equilibrado, que não está saneado. Então, se ele não dorme bem, a gente, para poder emagrecer, precisa de dormir muito bem. Sem dormir direito, você vai desregular toda uma cadeia hormonal que vai ser fundamental para que você consuma o tecido adiposo de maneira oportuna, para que as células adiposas sejam utilizadas precocemente como fonte de energia. Você desregula aquela cadeia, enfim, aquela relação entre insulina e glucagon, você ficando acordado a noite toda. Fora que você fica exposto a uma quantidade de fatores inflamatórios, fatores de oxidação de radicais livres que vão ainda impactar mais nesse processo de emagrecimento. A gente não pode esquecer também nesse conjunto que o exercício físico ele é fundamental. Eu até faço uma analogia que é a seguinte: você pode fazer uma excelente partida de futebol. A partida é a dieta. Então, ou seja, você faz uma dieta muito bem feita. Então, eu jogo um jogo que é uma maravilha. Só que eu não consigo acertar a bola no gol. Esse jogo fica empatado o tempo todo. A bola entrando dentro do gol é o exercício físico. Então, não adianta você fazer um tratamento nutricional de maneira muito redonda se você não faz o exercício físico associado. A gente tem, inclusive, essas máximas que escuta bastante, né, que a alimentação ela é responsável por cerca de 70% a 80% do impacto de resultados em relação a emagrecimento. De fato, o emagrecimento per si pode gerar esse valor. Esse impacto ele pode perfazer esse valor. Perfeito. Entretanto, quando você pensa em emagrecimento com qualidade, isso significa o quê? Emagrecer peso de gordura, preservando a massa muscular ou até melhorando, incrementando essa massa magra, aí naturalmente eu vou precisar do exercício físico. Sem ele eu não consigo fazer esse balanço. E muitas vezes esses emagrecimentos de grande volume e curto prazo, eles ocorrem às custas da massa magra, às custas da massa muscular, o que é pior. Então, muitas vezes, o indivíduo já chega sarcopênico para a gente no consultório, com IMC de 30, 35, ou seja, já é uma obesidade no mínimo de grau 1 ali, a gente pode classificar. E aí, sedentário, inativo em relação a 10, 15, 20 anos da sua vida. Quando você faz a composição corporal dele, o exame antropométrico, ele apresenta ali um índice muito baixo de percentual de massa muscular, ele se submete a uma dieta de déficit calórico importante, não associa atividade física, por conta dessa restrição severa ele emagrece, só que quando você vai avaliar a qualidade desse emagrecimento, ele emagreceu muito mais massa muscular do que peso de gordura. Ou, ele até emagrece peso de gordura, mas ele não é suficiente para poder equilibrar a massa muscular. Então, esse é um emagrecimento sem qualidade. E aí isso gera o quê? Gera uma maior dificuldade de você preservar esse peso. Porque quando você está catabolizando massa muscular, você está perdendo unidades essenciais para a geração de energia, que são mitocôndrias. Quanto mais massa muscular eu tenho, mais gasto de energia eu vou ter. E dá um emagrecimento dessa forma, Cleiton? Até o Sérgio pode complementar,
com aspecto de envelhecimento, né? Exatamente aí, esse é uma pancada que você toma. Eu passei esse emagrecimento no pós-operatório, né? Eu passei 2 cirurgias abdominais, 3 em 90 dias, eu perdi 32 quilos, eu vim para 74 quilos, mas eu fiquei com um aspecto velho, flácido, né? Quer dizer, aí eu não fiz massa muscular, relaxei, aquela coisa toda, a gente acaba engordando. Mas o propósito agora é dar esse equilíbrio, e o equilíbrio é esse, né? Você tem que ter músculo. Como é que faz, exatamente, né, Cleiton? porque se você não tem massa muscular, você não vai conseguir preservar esse emagrecimento a médio e longo prazo. Esse é o grande ponto. Porque como é que você, perdendo um tecido tão nobre, que vai ser responsável pela geração de energia do seu organismo, e aí, inclusive, esse processo de emagrecimento que ocorre às custas da massa muscular, eles fazem com que o metabolismo, o gasto energético de repouso dessa pessoa reduza. Chega um ponto, inclusive, que ela tem dificuldade de continuar o emagrecimento, ela vai entrando naquela faixa platô, porque justamente ela não tem massa muscular para poder dar seguimento a esse processo metabólico. E vai desistindo, né? E ela vai desestimulando. E aí, muitas vezes, são processos apoiados em restrições energéticas severas, em déficits calóricos muito impactantes, em que essa pessoa, inclusive, tem que se isolar socialmente para dar conta de fazer esse segmento. E aí ela resolve, assim que ela vai desestimulando no tratamento, ela vai voltando a comer. Eu sempre falo o seguinte, se você emagreceu, é porque você fez uma mudança de estilo de vida e passou a comer menos, concorda? Perfeito. Se você voltar a comer como você comia antes, você vai ter o corpo que você tinha antes. Então não adianta você achar que agora que eu cheguei no meu peso ideal, eu vou poder voltar a comer como eu comia antes, que você vai voltar a ser quem você era antes. Não tem jeito. Então, tem que entender que esse processo, para ele continuar, ele precisa naturalmente de ser fruto de uma transformação na maneira como esse indivíduo lida com o aspecto de alimentação e exercício físico. Isso é muito importante. E muitos desses emagrecimentos de grande volume, estou falando de pacientes que emagrecem de 20 quilos para cima, tá, Carlos? Esse grupo, quando ele termina essa faixa de emagrecimento mais importante, que inclusive acontece muitas vezes sem responder de maneira qualitativa em termos de composição corporal, porque afinal de contas ele vai se manter, aquilo que a gente chama de um gordo magro, porque quando você avalia a composição corporal dele, o percentual de gordura ainda está alto, embora ele tenha emagrecido bastante. Geralmente são indivíduos que vão apresentar uma flacidez de pele muito grande, celulite, no caso das mulheres sobretudo, inclusive muitas delas reclamam, quando eu estava mais gordinha, eu não tinha tanta celulite, agora que eu emagreci a celulite apareceu toda. Porque também ela vem acompanhada dessa flacidez de pele produzida pelo emagrecimento de grande volume. Quando esse indivíduo ele emagrece bastante, tem a celulite acompanhando esse processo de emagrecimento, ele vem muitas vezes por conta da flacidez que essa pele teve depois do emagrecimento. Isso é muito importante dizer. E as gorduras regionalizadas, que à medida que você vai emagrecendo, você vai percebendo depósitos regionais de flanco, de parte interna de coxa, de culote, que muitas vezes, quando você estava sistemicamente obeso, você não conseguia perceber eles. E são aqueles depósitos de gordura mais refratários, aquela gordura aquele tecido que é menos vascularizado, que você não consegue sacar menos ele durante o processo de emagrecimento. Mas quando você melhora a massa muscular, você remodela esse contorno corporal. E aí é a hora de você pensar em estratégias e outras tecnologias que vão desde as intervenções minimamente invasivas, aí o Dr. Sérgio vai poder comentar sobre isso, até a cirurgia plástica propriamente dita, as lipoaspirações, enfim, aí ele pode falar disso melhor do que eu. O Sérgio vai falar. Eu só quero te perguntar uma coisa, Cleiton. Hoje no arsenal terapêutico, sim, né, que você detém, evoluiu bastante, sem ser até remédios, os tarja pretas, os ansiolíticos de alta potência e tudo mais, mas para se controlar um pouco mais a compulsividade, a ansiedade, porque eu vou usar o meu exemplo, que eu acho que ele é de muita gente e das perguntas que já chegaram aqui. Ninguém é gordo porque não come, primeira coisa, né? Não, a gente é gordo porque come. Não, a gente é gordo porque come. Exato, ponto. Claro. Agora, eu posso falar para você que assim, eu tô gordo, não é pelo pratão, mas é por aquilo que eu como de carga de caloria. E você perguntar para mim, Carlos, o que te acalma no dia a dia? O que controla a tua ansiedade? Que eu sou ansioso. Doce e café. Doce e café. O meu almoço não é pratão. Meu assessor está aí, convive comigo há 5 anos, ele pode falar. Meu jantar não é pratão.
Agora, eu sou calórico, eu como coisa calórica, né? Densidade calórica alta, né? Eu tenho essa pegada calórica de coisas e de porcaria, você entendeu? Às vezes eu troco um almoço com uma salada, um arroz, uma carne magra, alguma coisa, por 2 pão de queijo, uma trufa e um café. Você está entendendo? Então eu tenho fatores importantes. Então nisso hoje, o teu arsenal terapêutico que você tem hoje, que vem da parte um pouco hormonal, das vitaminas, dos probióticos, dos medicamentos, né, de controle de saciedade. Como é que está isso para trabalhar hoje? Como é que está essa farmacoterapia hoje? E como é que você lança essa mão no seu consultório disso, Cleiton? Olha, Carlos, assim, o que a gente percebe, primeiro que ao longo dos anos, esse arsenal da farmacoterapia, ele foi se afunilando, ele foi se limitando. Você tinha, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, um volume maior de medicações em curso. Então, que hoje algumas delas ainda persistem, que é o caso da própria sibutramina. Você tinha fepramona ali naquela história, né? Teve o período da lorcaserina, enfim. Esse arsenal ele sofreu uma modificação importante, entendendo que a maioria dessas medicações que você utilizava como recurso para a saciedade, elas eram medicações anorexígenas, na sua grande maioria, e que afetavam diretamente o sistema nervoso central. Efeitos colaterais importantes, né? Então, desde impactos cardiovasculares, que hipertensão, né? Exatamente, hipertensão, enfim, aumento de frequência cardíaca, algumas delas acabavam sendo gatilhos para transtorno de ansiedade generalizada, e isso sofreu uma modificação muito grande. Nos últimos 10 anos para cá, a gente se deparou com uma nova classe terapêutica, que são os homólogos ou análogos de GLP-1, né? Os análogos de glucagon. Que isso daí fez uma revolução, vem fazendo a revolução no tratamento da obesidade. Porque, principalmente, né, inclusive elas começaram a ser utilizadas off-label, mas o princípio inicial delas era para tratamento do diabetes, né, até para poder você conduzir insulina resistência também. Um dado momento, os investigadores observaram que ela também produzia uma saciedade importante, ela conferia uma saciedade muito boa para o paciente, e a aderência dele em relação ao tratamento nutricional melhorava bastante. E aí ele tinha um emagrecimento muito relevante. E num dado momento eles entenderam que essa medicação, para aquela finalidade, poderia se desdobrar, que é o off-label dela, para poder tratar sobrepeso e obesidade, especialmente quando a gente fala de controle ou regulação da saciedade. Isso é muito importante. E ao longo desse ano, ao longo dessa década, a gente teve aí, começa com a liraglutida, né, e depois na sequência você aparece com a dulaglutida, e agora você tem a semaglutida mais recentemente. E a diferença delas, basicamente, está na aplicação do produto. Você tem produtos de aplicação diária, que é o caso da liraglutida, você tem aqueles de depósito semanal, que é o caso da dulaglutida e da semaglutida. Isso, do ponto de vista de adesão ao tratamento, especialmente porque a maioria dos pacientes sobrepesados e obesos, os obesos sobretudo, eles apresentam resistência insulínica ou intolerância à glicose quando já não tem o diabetes tipo 2. Então, essas medicações elas entram para poder tratar de maneira dual, tanto essa desregulação do perfil glicêmico, insulinêmico, quanto também a saciedade desses indivíduos. Então, isso produziu para a gente aí um avanço muito grande no tratamento da obesidade e sobrepeso, muito. Além disso, você tem hoje a nutracêutica, que é um campo de investigação muito novo também, e que você trabalha muito pautado na fitoterapia. Você tem ativos hoje, que a gente até brinca que eles são teleguiados para tratar determinadas áreas de gordura do corpo. Então, existe um deles que a gente gosta bastante, que a documentação científica vem avançando muito, mas a gente utiliza ele hoje sem evidência científica forte, mas com bastante segurança clínica, que é o Morosil, que é o extrato da laranja moro, da laranja vermelha, a laranja italiana. Ele tem aí uma afinidade com tecido adiposo da região abdominal muito importante, inclusive podendo ser adjuvante no tratamento da esteatose hepática não alcoólica. Então você faz hoje em dia esses consórcios e estratégias, por exemplo. Vale a pena eu fazer jejum intermitente crônico? Vale. Vale a pena fazer jejum intermitente crônico associado com a dieta low carb? Vale. Especialmente para esses indivíduos que estão com insulina resistência ou intolerância à glicose. São os pacientes que melhor respondem a essas estratégias combinadas com essa farmacoterapia que eu acabei de citar. Sérgio,
Vamos bater uma bola aí, mitos e verdades em relação à cirurgia plástica, à cosmetria, seu trabalho, o que você, seus colegas estão fazendo, a sociedade está preconizando aí, como que está isso aí? O Cleiton já deu para nós uma passada, falou de jejum, falou de medicação, falou da modernidade, da troca das drogas, teve uma série de coisas aí. Traz para nós aí agora a tua área. Vamos lá. Eu acho que o grande mito da cirurgia plástica é que a lipoaspiração é uma cirurgia emagrecedora, né? E de fato isso é uma mentira, ela não é. A lipoaspiração é uma cirurgia de melhora do contorno corporal, ela vai tratar o contorno corporal e ela pode ser feita como uma lipoescultura, que a gente aspira várias áreas do corpo, enxerta a gordura em outras áreas para poder melhorar a silhueta e o contorno corporal. Então existe um movimento muito grande, né, das pacientes à procura da lipoaspiração. Engordei um pouquinho, tentei fazer uma dieta, não consegui direito, vou lá no cirurgião plástico, quero fazer uma lipo. E aí essa demanda existe ainda, ela não é a principal. Lá na Metafísica a gente tem o paciente, como eu falei, né, a gente tem um atendimento multiprofissional, então muitos pacientes vêm primeiro através do Cleiton, né, e tem emagrecimento importante, uma queda do percentual de gordura importante, chegam sobrepesados, chegam obesos, chegam sobrepesados e chega um limite que aí sim o paciente já teve uma perda importante, a partir daquele momento qualquer perda pode consumir muita massa magra, às vezes está num momento de vida que a gente já sabe que ele vai sustentar aquele peso, que aquele peso é sustentável, esse é o momento certo da cirurgia. E aí a cirurgia é feita de uma maneira mais restrita, menos quantidade de gordura a ser aspirada, menos risco para o paciente e melhora da satisfação e da entrega de resultado que a gente espera de uma lipoescultura. Então, é muito comum as pessoas usarem a lipoescultura como um amuleto, né, para poder, a lipoaspiração, para poder perder aquela gordura, mesmo que seja localizada. Não, doutor, mas a paciente está sobrepesada, mas eu quero aspirar só essa gordurinha aqui em volta comigo. Só essa arrumadinha aqui. Não vai adiantar, porque a gente vai melhorar essa área, mas as outras áreas não, assim, vai ser um engano. Óbvio que tem pacientes extremamente sedentários, e que eu tenho essa demanda, eu combino com a paciente que ela tem que mudar alguns hábitos de vida alimentares, de atividade física, a gente faz um acordo de que a cirurgia plástica vai ser um gatilho para isso, e eu cobro isso no pós-operatório quando eu acompanho a paciente até 6 meses. Então, assim, a cirurgia plástica pode ser feita na paciente sedentária? Pode, mas isso tem que ser um gatilho para ela se estimular a botar uma roupa e ir para a academia, por exemplo, ou ela aderir a um estilo de vida mais saudável nutricionalmente. É fundamental isso que você falou, porque é uma verdade e a gente vê que tem profissionais, infelizmente, que não tem essa postura. Exato. E aspira, né? Exato. A gente vê, eu como ginecologista, assisti muito isso. E as que eu tive tempo de recomendar, eu fiz o que vocês fazem e recomendo. Se não mudar a vida, não adianta. E depois desse paciente, quando você perde um peso importante, 15, 20 quilos, precisa dar uma remodeladinha, o que a cosmetria está trazendo hoje, o que você está fazendo? Fala para os nossos internautas aí. Vamos lá. Então, só para fechar ainda sobre a cirurgia, né? Além da lipoaspiração, da lipoescultura, a gente também pode fazer abdominoplastias em mulheres que tiveram uma ou mais gestações, né, que precisam fazer o tratamento da diástase, precisam fazer o tratamento do excesso de pele, da flacidez de pele. Explica a diástase para elas. A diástase, na verdade, é um afastamento de uma musculatura que a gente tem aqui na parte anterior da barriga, que chama reto abdominal, a gente chama de parede abdominal. A função desse músculo, na verdade, são 2 músculos que descem da costela até o púbis, paralelos e unidos aqui na região central. Então, na gravidez, como o útero distende, né, esses músculos se separam e as fibras elas ficam mais laceadas, elas se estiram. E depois do nascimento do bebê, essas fibras elas retraem, mas elas muitas vezes não têm o mesmo tônus e elas se mantêm um pouco afastadas, e esse afastamento a gente chama de diástase. E ele proporciona geralmente aquele aspecto globoso do abdômen, e muitas vezes a mulher as pessoas acham que ela está grávida, inclusive, né, e ela só está com uma flacidez muscular e essa projeção do abdômen. Então, a abdominoplastia é uma cirurgia muito bem indicada nessas pacientes e ela, de fato, confere um resultado definitivo e muito satisfatório para a vida sexual, social da mulher, que é muito importante depois que ela teve a sua prole constituída, né? E muitas vezes também a reconstrução das mamas também, né? As mamas também, com pitose, com queda, né? Com perda de volume, com perda de polo superior, com perda de colo, com perda da aproximação. Então, tudo isso a gente sabe que
A mama é o centro da autoestima da mulher, né? Então, de fato, mexer na mama é muito importante em qualquer fase de vida da mulher, se ela estiver incomodada, óbvio. Então, de cirurgia corporal, a gente tem essas estratégias que funcionam super bem e quando bem indicadas e bem realizadas por um profissional que seja qualificado. Deixa eu te perguntar, hoje, lógico, cada um tem seu biotipo, mas o bumbum flácido hoje também, a correção é boa? Aquele mito, depois que opera do bumbum, põe o silicone que põe, tem dor para sentar durante muito tempo? Como é que é isso, Sérgio? Vamos lá. A prótese, como é que é isso? Na verdade é o seguinte, a gluteoplastia de aumento, né, essa cirurgia para tratar o volume do glúteo, a flacidez do glúteo, ela é uma cirurgia muito realizada e a gente tem duas opções. O uso de implante de silicone ou então a lipoenxertia, que é um enxerto de gordura autólogo, né? A gente aspira de alguma área e enxerta no glúteo. Eu, particularmente, prefiro o enxerto de gordura. Eu raramente faço implante de prótese no glúteo. Na mama funciona super bem, mas no glúteo eu acho que o aspecto pode ficar artificial e o índice de intercorrência e complicações ele é relativamente alto, além de poder cursar com esse aspecto um pouco inestético, muito estigmatizante, porque você pega e você sente. Então, às vezes, as pessoas ficam envergonhadas, né, de que alguém perceba a prótese. Então, assim, além do risco de infecção, que é maior, risco de migração, risco da paciente sentir dor ao sentar, enfim. Então, eu, particularmente, indico, mesmo em pacientes que chegam querendo a prótese, que tem muito pouca gordura a ser aspirada, eu consigo aspirar aquela gordura, preparar bem aquela gordura e devolver ela como enxerto. E fica bom com a gordura, o enxerto com a gordura? Bom, fica muito bom. As pessoas existe um mito, né, de que mas enxerto de gordura vai absorver. Não, ele não vai absorver. Óbvio, existe uma absorção de qualquer enxerto. Grande informação. Existe uma absorção de qualquer enxerto. Mas, primeiro fator para melhora da pega do enxerto, que é o tanto que ele vai durar, é que a gente devolva a gordura limpa, né, que a gente chama de célula-tronco. Então, quando eu aspiro gordura, sangue, soro, né, e ela não vem pronta para enxertar. Então, ela passa por um processo de centrifugação, de decantação, de lavagem com soro fisiológico para a gente poder devolver. Então, primeira coisa, se a gordura for bem preparada, enxertada de maneira correta, ela tem, na minha experiência clínica, uma absorção aí de 10% só, e essa absorção ela ocorre nos 3 primeiros meses após o procedimento cirúrgico. Depois de 3 meses, não tem mais absorção nenhuma. O que acontece é ganho de volume ou perda de volume se você tiver ganho ou perda de gordura, assim como qualquer outra parte do corpo. Então, já tem um follow-up grande, de mais de 15 anos de enxerto glúteo, e as pacientes estão muito satisfeitas até hoje. Isso se mantém, é duradouro, é sustentável e é natural. Né? A gente praticamente não tem risco nenhum de infecção. Então, o Brasil ele é famoso por esse glúteo, né? Muitas mulheres que não têm, elas querem, uma procura muito grande, e a gente consegue sim dar resultados muito naturais, muito satisfatórios e duradouros com a lipoenxertia associada à lipoescultura. Maravilha, hein? E além disso, né, indiretamente, a gente trata também uma flacidez de glúteo, que é muito importante quando se tem essas perdas ponderais, ou a partir do processo natural de envelhecimento, que a gente, a partir dos 25 anos de idade, a gente já perde 1% de colágeno por ano. Então, inevitavelmente, independente de ter perda ponderal, a pele vai ficar mais flácida. Então, no glúteo especificamente, quando a gente aumenta o volume dele, projetando, né, ele de maneira para trás e para cima, a gente consegue indiretamente também esticar essa pele e tratar indiretamente a flacidez. Óbvio que é importante que o paciente faça atividade física regular, né, agachamento, para poder também trabalhar a musculatura. Mas existe tratamento cirúrgico para isso. E existe tratamento não cirúrgico para essa flacidez de glúteo e para quando as mulheres ou os homens não têm um contorno muito bonito. Porque o glúteo bonito é aquele que você olha de lado e ele traz essa curva convexa. Algumas vezes ele começa a ficar achatado e aí a gente não precisa ir para o centro cirúrgico. Existe um procedimento feito no consultório que chama bioplastia glútea, que é feita com um produto biocompatível e absorvível, que é o bioestimulador, né? Eu particularmente uso as microesferas de policaprolactona. E a gente faz no consultório com anestesia local e a gente consegue 2 efeitos, é um produto dual. Ele tem um efeito preenchedor, então ele já dá uma volumizada e uma firmada, e depois ele tem um efeito bioestimulador que fica mais evidente na pele a partir do 3º mês após a aplicação do produto. Então é um resultado natural, é o bumbum da Sabrina Sato, né, que está cada vez mais redondo, mais firme, e ela fala
em público, né? O que ela faz é exatamente isso. Sim, ela faz questão disso. Então a gente sabe que também não precisa necessariamente de centro cirúrgico dependendo dos casos, tá? Na parte de cosmiatria, aí eu vou me prender principalmente a parte facial. Né? Existe um mito muito grande assim, como eu falei, esses procedimentos minimamente invasivos para o rosto, se eles forem bem indicados, começarem a serem feitos de uma maneira precoce, né, quando você já vê as queixas, a flacidez se instalando, ou a perda de volume ósseo, de gordura que a gente tem no rosto também, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente não só tem a flacidez da pele, a gente perde gordura, e a gordura ela sustenta. Sim. Né, nesse aspecto, quando a gordura cai, né, e perde volume, a gente começa a ter áreas de sombra no rosto e se envelhece. Então, existe um mito muito grande de que, eu estou começando a achar que eu estou ficando envelhecido, eu vou lá no consultório, vou fazer um botox e vou resolver. Vou sair de lá linda, maravilhosa, e só isso aí é o suficiente. Então, existe um mito enorme de que só um procedimento ou só 2 seringas de ácido hialurônico aqui já vai resolver. Isso é um grande mito. Né? Muitos pacientes, mesmo jovens, aos 35, 40 anos, elas já precisam de vários tratamentos para a gente poder postergar esse aspecto de envelhecimento e também para a gente poder fazer o embelezamento, né? Porque não é só rejuvenescer, a gente pode embelezar um rosto também. Ô Sérgio, mas uma vez que fez o Botox, dependente para sempre, porque ele tem um período de validade, ele tem a absorção, e você volta a se olhar no espelho, aquilo ali começa a decair de novo. Qual é esse período? A cada 6 meses, quem entrou no Botox ficou dependente dele? Na verdade, passa além de uma questão de dependência. É óbvio, quando a gente é vaidoso, a gente faz uma vez e gostou, a gente vai querer repetir. Então, passa por aí a dependência. Mas, na verdade, a toxina botulínica, ela é prescrita pelo médico como um tratamento a médio e longo prazo. Então, é como um antibiótico. A gente prescreve um comprimido de 12 em 12 horas por 10 a 14 dias. Né? Então, a toxina, a gente prescreve 1 ou 2 aplicações anuais pelo resto da vida. Por quê? Porque a gente sabe que, então, nos homens, a durabilidade, os homens que fazem atividade física, a durabilidade de média de 4 meses, podendo chegar a menos, dependendo da toxina que se aplica, e nas mulheres de 4 a 6 meses. Então, o que é importante em relação mais do que ficar dependente, entender? À medida em que a gente aplica uma medicação intramuscular e essa medicação é capaz de paralisar a contração muscular, o músculo vai ficar em repouso. Por isso que a gente não tem as rugas nesse período, porque a ruga nada mais é do local onde o músculo se insere na pele. Então, quando a gente tem aí 2, 3, 4, 5, 6 meses de repouso muscular, aquele músculo ele faz uma hipotrofia, ele vai hipotrofiando. Né? Assim como um paraplégico, a gente vê que as pernas dele vão hipotrofiando. Então, se você, a partir do 5º ano, isso é muito notável, hoje eu tenho paciente com mais de 10 anos de toxina regular, a gente percebe que cada vez mais vai usar menos produto e o intervalo pode ser aumentado, inclusive, porque o músculo vai afinando. Essa é uma informação importante, né? Para tirar esse mito, exatamente né? o contrário, né? Então, vou precisar o resto da vida? Sim, porque a gente prescreve para o resto da vida, mas você não vai precisar dessa dose, provavelmente, se você fizer ela rotineiramente o resto da vida. E os fios? Os fios de sustentação, na verdade, a gente tem 2 tipos, né? O de bioestimulação puramente, que é o PDO, e o de sustentação, que faz a bioestimulação e faz a tração, faz efeito de fato mini lift, que é o fio de aço polilástico, que é o silhouette que eu prefiro. O fio de sustentação, ele consegue um tratamento não cirúrgico para um rosto que tinha uma indicação de um mini lift. Então, eu como cirurgião plástico, atualmente eu já não indico mais mini lifting como eu indicava para as minhas pacientes nos 40 anos de idade, que há 15 anos atrás a gente já tinha essa procura, né? Nessa faixa etária as mulheres já vinham, então sentindo um pouquinho de flacidez, e a gente fazia a indicação do mini lifting, que consiste numa cirurgia menor do que o lifting, com uma cicatriz mais reduzida, mas também um descolamento e um tratamento mais reduzido. Atualmente, né, a gente tem esses procedimentos e o fio é a linha de frente dele, por quê? Qual a função do fio principal? Vai reposicionar a gordura que está caída. O rosto é dividido em coxins gordurosos. E esses coxins, eles, como eu falei, ele perde volume e os ligamentos que sustentam eles no lugar, eles vão se afrouxando ao longo do tempo. Então, a gente tem uma queda mesmo. O fio, ele reposiciona esse coxim gorduroso. Então, eu consigo, aquele bigode chinês que está aparecendo aqui, aquele bulldog que está aparecendo aqui, eu consigo, com fios, reposicionar, trazer isso aqui para cima, onde estava, trazer isso aqui para a maçã do rosto, aonde estava.
Então, é um tratamento feito no consultório que tem um resultado duradouro e que tem um resultado maravilhoso, porque além de reposicionar os coxins gordurosos, também faz uma bioestimulação de colágeno, melhorando a flacidez da pele e melhorando o contorno facial, que é o mais importante para rejuvenescer. Sérgio, e depois das explicações na parte facial, faltou, parece que está numa moda, não sei, ou impressão minha, a bichectomia, né? Como é que está isso aí? Já passou um pouco essa moda. Nessa área de estética tem os modismos, né? Atualmente a gente está aí com Fox Eyes, aquele óleo, sobrancelha de raposa, que não tem indicação para todo mundo, enfim. Esses modismos são atraentes, né? As pessoas realmente vêm atrás. A bichectomia ficou muito famosa, é uma cirurgia que existe desde sempre, mas ficou mais famosa, né? À medida que os famosos americanos começaram a fazer por emagrecimento facial, e de fato ela confere esse resultado. E aí, infelizmente, aqui no Brasil, começou a se fazer de uma maneira discriminada para todo mundo, né? Indicado para todo mundo de forma não individualizada e realizado por profissionais, inclusive não médicos. É um procedimento que tem a sua indicação, precisa. A bola de Bichat, que é a gordura que é retirada nesse procedimento cirúrgico, ela confere um volume nessa região da bochecha. A bochecha é aqui, a bochecha não é aqui. Então, nessa região da bochecha, de forma que o rosto fica muito redondo, muitas vezes, o paciente até já perdeu peso, mas aquela bola permanece, o rosto fica redondo, e ela tem essa indicação de alongar e afinar o rosto, mas não é para todo mundo, porque muitas vezes a pessoa não vai ter aquele resultado que ela espera. E também não é uma cirurgia para deixar essa área encovada, né? Ela tem que ser retirada de uma maneira parcimoniosa. Eu particularmente deixo 20% da bola de Bichat para não ficar com aquele aspecto encovado também. Então, tomar cuidado com essas padronizações de modismo, que às vezes não tem resultado satisfatório e índice de satisfação muito grande. Mas sim, ela é uma cirurgia que pode, quando muito bem indicada, ter um resultado muito bom. Ô Sérgio, pode ser uma impressão minha, e tem perguntas aqui sobre isso também. Duas coisas eu acho fundamentais. A primeira é que muita gente que não poderia nem fazer o que está fazendo por não ser ato médico, né? E muita gente entrando na área de vocês, da cosmetria, na dermatologia. A nutrição nem se fala, né, Play? Todo mundo aí passa uma dietinha, terra de ninguém. Beleza. Né? Mas o outro detalhe, é lógico que muitas pessoas vivem da imagem, né? Artistas, apresentadores, né? Blogueiros, aquela coisa toda. Mas você como cirurgião plástico, você também, ô Cleiton, a gente olha assim as pessoas, não está um pouco exagerado? Às vezes você pega aquelas mulheres que parece que tem um bico de pato, assim, tanto botox que tá, aquela bochecha aqui, a bochecha lá em cima, né? Como é que chama aqui? Tá desse, você vê assim, tá região malar. Região malar. Esse arco zigomático super pronunciado. Isso, e pessoas também, e tô vendo pessoas muito jovens, né? Eu vou num restaurante, a gente viaja, vai aqui, você no aeroporto, você olha assim, as pessoas falam, exagerou muito, né? O que acontece muito, a rede social, infelizmente, ela proporciona isso. É assim, a pessoa ela já chega no seu consultório e fala, doutor, eu quero fazer um preenchimento do lábio, ou então eu quero melhorar a articulação do rosto, porque minha amiga fez, ficou bom, porque tal blogueira fez e ficou bom. E aí cabe ao profissional falar, não, você não tem indicação, a gente tem indicação de fazer isso, isso, ou quanto põe, mas tem 2 bolas de ping-pong aqui na região malar. Só que você vê muito isso, a gente vê isso no consultório também. A gente tem que entender que o tratamento, o embelezamento facial e rejuvenescimento facial não é um tiro no escuro, não é uma forma de bolo. Então existe ciência por trás, estudo, atualização, então a gente tem que participar de congressos específicos. Curva de aprendizado do profissional, maturação profissional, como tudo. O bom senso do profissional, entender um pouco de arte, entender os limites, né, onde fica bizarro e não fica natural. Né? E, infelizmente, saber botar um freio no paciente muitas vezes e saber estudar o rosto como um todo. Então, às vezes o paciente vê um defeito num lugar, mas você tem que trabalhar outras áreas antes para poder não ficar desarmônico. Eu, particularmente, não gosto do termo harmonização facial, porque ele passa a impressão de que é uma coisa para todo mundo. Padronizado. Então, tem que fazer aqui. E além de todo esse aspecto que você falou hoje, nós temos uma ferramenta tecnológica que é o 3D, né? Que você consegue jogar, como é que está ficando, uma projeção. Vamos falar, 30 anos atrás você ia no olho, né? Estava ali no bom senso, na palpada, né? Hoje não, hoje você desenha o nariz, como vai ficar, uma expectativa de,
né? A gente Fala, consegue pô, fazer, é igual fazer o cara... um cálculo matemático de cefalometria, né, de estudar cefalometria, uma série de coisas, então acho que... projetar, Mas isso também cai naqueles critérios do cara estudar, do cara ter formação, atualizar, uma série de coisas. Bem, maravilha, hein? Um programa cheio de perguntas, um ibope danado. Os meninos, continuar chamando os meninos. Eu estou 60 anos, tenho que chamar vocês de menino, né? É verdade. Não é verdade? A gente está mais próximo dos 50 do que dos 60. Pois é. É verdade. Já vou deixar um convite aqui para um segundo tempo depois. Claro. Com certeza. Eu quero que vocês É um voltem. prazer. Eu tenho uma turma para passar aí. O nosso programa Gutenberg tem muita preocupação da gente trazer informação, preparar tudo para o colega médico, para o bom atendimento lá na ponta, seja do SUS, seja da clínica privada. Então a gente, mas o assunto estourou de pergunta, a audiência está violenta, né? Então, coisa boa. Agora, o que eu quero pedir a vocês? Considerações finais, sem conflito de interesse. Eu quero que vocês falem onde vocês estão trabalhando, telefone de clínica, o que mais, alguma coisa que a gente não perguntou que é importante pontuar, que você ficou quietinho aqui um período, Cleiton, eu sei que tua cabeça ficou matutando, dá aquele recado que talvez faltou de eu perguntar, Não. faltou de procurar aqui nas perguntas, mas tá aí. E você também, Sérgio, mesma coisa, tá? Então, Cleiton, fique à vontade. Vamos lá. Dentro desse diálogo que a gente teve aqui agora a respeito... Saúde e beleza? Saúde e beleza, e dessas demandas da modernidade que as redes sociais trazem para a gente sobre padrões de beleza, né? O mais importante que a gente entende é que nós não podemos atender o paciente baseado num padrão. Isso é muito ruim. Quando eles chegam no consultório para mim, sentam lá de frente para mim na mesa e falam, olha, eu quero a barriga de fulano, eu quero o bumbum de ciclano, eu quero o corpo de não sei quem, eu não sou uma loja de roupa com cabide de corpos, em que eu vou oferecer para você alguma daquelas peças que você selecionou. O seu corpo é o seu corpo, o meu corpo é o meu corpo, a gente tem que ter respeito por ele. É horrível essa dinâmica de você tentar chegar dentro... Ame-o, né? Ame seu corpo. Poxa, é um bem insuperável. Ali está a sua vida depositada nele. Então tem que respeitar isso, esse manejo corporal que a gente percebe hoje, que é muito motivado pelas redes sociais, ele é exaustivo para o profissional. Porque o paciente chega para a gente, igual eu comentei há pouco na nossa conversa, ele chega para a gente na consulta com a prescrição pronta, que ele captou lá na internet, na rede social, no Instagram, da blogueira XYZ, que nunca passou na porta de uma faculdade e que está lá vendendo produto. Ela é autodidata e que sabe, sei lá, que tipo de ciência que ela está se apoiando. Claro que, na maioria das vezes, é nenhuma, ou zero, ou então é algo estapafúrdio, de universo paralelo. E chegam para a gente com aquela prescrição, querem que você endosse aquilo, que você carimbe e assine. Ainda escape um sorriso maravilhoso do seu rosto, vai dar certo. Não vai dar certo. E menos ainda quando você traz para nós esse desejo do corpo alheio. Isso não vai para frente. Então, enfim, a mensagem que eu transmito aqui agora é: tenha zelo, seja vigilante com relação à sua própria imagem, se goste, se ame, se preserve. Não faça do seu corpo um instrumento de comércio, de competitividade e de vaidade absoluta. A vaidade é muito bom a gente ficar bonito, é muito bom a gente ser elogiado, é muito bom a gente se sentir desejado. Agora, a gente não pode se tornar um escravo disso. Porque aí você escapa do limite do bom senso, você vai além do limite da razão e, basicamente, desenvolve uma relação compulsiva com a vaidade que muitas vezes vai custar a sua saúde. Então, quando você vê lá na rede social aquelas fotos da blogueira que tem uma cintura, que é algo inimaginável, você pensa assim, bom, dentro dessa cintura aí, será que cabe pelo menos o intestino? Não é possível aquilo, né? Não tem cabimento. Ou aquele cara que você olha para o braço dele e fala assim, bom, ele levantou 100 quilos de cavalo em cada braço todo dia para poder chegar nesse bíceps aí. Pode ter chegado naquela cintura lá que a gente viu, que a gente acha absurdo? Pode. Mas não esqueça do tratamento digital das fotos. Essas pessoas tratam exaustivamente suas fotos e deixam ela dentro de padrões que são inatingíveis. Isso é muito importante. Outra coisa, basicamente a absorção de tecnologias que a gente discute bastante. Então, uso indiscriminado de anabolizantes, de emagrecedores, de suplementos, para poder alcançar aquele padrão que muitas vezes ele não foi prescrito por um especialista. Não foi, até porque um especialista sério não vai prescrever isso, porque ele não vai colocar em risco a vida do paciente dele, por conta de uma vaidade. Então, geralmente são autoprescrições ou prescrições feitas por esses pseudos profissionais
Ou então até por algum profissional que tenha realmente credenciais, mas infelizmente ele Tem esse comportamento, né? Tem esse comportamento, bateu a cabeça no meio-fio, levantou e ficou tonto e resolveu prescrever isso. Essa é a única justificativa. Então, a gente precisa de ter critério e saber que quando você resolve cuidar do seu corpo, mudar ele esteticamente, existem limites que têm que ser respeitados. Do contrário, você vai colocar a sua saúde em risco. Não é CQC, não é custo que custar. Ok, certo. Eu gostaria de deixar 2 recados. Primeiro, não existe fórmula mágica, então não espere do seu profissional, por mais qualificado que ele seja, que ele vai conseguir com um procedimento só te dar o resultado que você quer, né? Então não existe essa fórmula mágica tão rápida, né, como a gente vê, a gente está muito imediatista por causa da rede social, então não existe. Se algum profissional te oferece essa fórmula mágica, tome cuidado, fique com a pulga atrás da orelha. E mais do que isso, na hora de fazer um procedimento, infelizmente houve essa prostituição, né? É verdade. Nessa área, desculpa o termo, mas é a investigue realidade. sobre o profissional. Primeiro, se ele tem um RQE, que é uma especialização reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Segundo, se você conhece alguém que já fez um procedimento com ele que ficou satisfeito. Resultados, e terceiro, ele tem que te mostrar na consulta os resultados que ele tem para você entender o que ele está te propondo também. Porque às vezes fica uma conversa muito no ar e a pessoa não consegue entender o que o próprio profissional está querendo explicar qual é o limite de resultado. Então acho muito importante fazer tudo isso para você não ter frustração a posteriori. E uma outra coisa importante, o último recado que eu gostaria de deixar, é cuidado com não estar procurando o inatingível, né? Infelizmente, cada vez a geração mais nova, principalmente a geração milênio, a gente já observa esse movimento, né, do que exatamente o Cleiton falou. É o inatingível, e às vezes a pessoa nem tem a necessidade daquilo, ela é uma pessoa bonita, está tudo bem, mas ela precisa fazer alguma coisa porque ela vê o movimento de todo mundo fazendo, né? Então, cai naquele modismo, e muitas vezes... exato. Então, assim, nem todo mundo precisa colocar maçã no rosto. Nem todo mundo precisa aumentar os lábios. Nem todo mundo vai ficar bonito com o nariz retinho, fininho. Né? Nem todo mundo precisa operar o nariz. Então, assim, a cirurgia plástica é uma cirurgia, na verdade, também por vaidade, mas muito mais por necessidade. Então, procure, se você tiver realmente incomodado, se aquilo estiver comprometendo a sua autoestima, suas relações íntimas, sua relação profissional, social, familiar. Né? E aí não existe padrão de beleza, né? Existe um bem-estar psíquico que você consegue atingir através desses procedimentos. Maravilha, né? Eu acho que nossos colegas médicos, nossas colegas médicas, todo o pessoal da saúde, toda a nossa audiência dos internautas viram o peso da responsabilidade, o peso da necessidade de profissionais terem uma excelente formação, porque saúde e beleza não é brincadeira. E eles fecharam com chave de ouro com seus comentários, alertaram para os cuidados, alertaram para as contraindicações e as indicações do procedimento. E eu não deixaria de terminar o programa com um agradecimento meu e do Dr. Gutenberg e aproveitar aqui esses meninos brilhantes e fazer uma brincadeira com o Sérgio, né, Sérgio? Vamos lá. Vamos lá? Vamos ver se dá. Eu posso ir lá? Dá para virar Jorge Kruner ou Gianecchini? Dá ou não? Estamos quase lá. Quase lá? Então vou marcar consulta para ver. Dá para te colocar na sua melhor versão, isso dá para fazer. Então vamos embora. Eu vou até convidar as pessoas para irem lá, onde é que a gente está. Isso, vamos lá. Onde vocês estão? Eu e o Dr. Sérgio, nós somos sócios da Clínica Metafísicos. Ela fica em Brasília, na Asa Sul, no Complexo Brasil 21. Para quem quiser saber mais do nosso trabalho, a gente tem um site muito bacana, que é o www.metafísicos.com.br. E também a nossa rede social, que é @dr.cleitoncamargos, Instagram, e @dr.sergiomorum. E lá a gente tem um programa, inclusive, que a gente faz a cada 15 dias. Temos lives semanais, em que a gente chama diversos colegas para poder fazer debates do momento em relação à beleza, saúde, e também outros temas de saúde pública, inclusive, que a gente gosta muito. Sérgio, vamos lá. O meu é @dr.sergiomorum. Morum. Não é o Moro, é Morum. Morum. Praticamente. Morum, M-O-R-U-M. Sérgio Morum. Lá também tem um contato para que vocês queiram fazer perguntas pelo direct. E também, se quiser marcar uma consulta, uma conversa pessoalmente, a gente tem um contato também lá no Instagram.
Maravilha. E a clínica está no Brasil 21, né? No Brasil 21. No Complexo 21. Exatamente. Ela está ali nas salas 1104 a 1108. Metafísicos. Metafísicos. Maravilha. Meninos, de coração, obrigado. Doutor Carlos, obrigadíssimo. Internautas, obrigado e até o próximo A todos programa. vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. 2021, estamos com a retrospectiva que vocês estão assistindo. E agora, dizer a vocês que 2022 tem a nova temporada do Papo de Médico, com os colegas das mais variadas especialidades, com a qualificação maravilhosa, com uma quantidade de informação e de esclarecimento. Espero que o nosso padrão do Papo de Médico melhore mais ainda, mas a nossa audiência foi muito contemplada por vocês. Eu quero desejar um Feliz Natal, quero desejar um Feliz Ano Novo, um 2022 repleto de saúde, de muita coragem e pedir que Deus tenha piedade e dó e olhe pelo mundo para que a pandemia do Covid-19 vai-se embora e torne-se de controle e que as vacinas resolvam o nosso problema. Quem não vacinou, vacine. Feliz 2022, se proteja, use sua máscara, não aglomere. Eu sempre falo, fique longe hoje, fique afastado hoje, para ficar por muito tempo juntos lá na frente. Um abraço, muito obrigado pela audiência.